Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Escuta isso. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toma posse. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nos dias mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse nome, que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vai te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória cantou. Toma posse. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. O hino da vitória. Aleluia. Glórias ao Senhor, porque a gente pode tomar posse do fato de que Ele está conosco. Mesmo se a gente passar pelo fogo, o fogo não vai nos queimar porque Ele está conosco. Se a gente passar pelas águas, a gente não vai se afogar porque Ele está conosco. E a minha oração para mim e para você é que a nossa fé em Deus seja verdadeira. Seja uma fé que no meio da tempestade, no meio daquelas situações que a gente está em frente ao mar, não tem para onde ir porque atrás está vindo inimigo, está vindo o Faraó. Que a gente possa, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor vai dar um jeito. Hoje eu estava fazendo o meu devocional e tinha um texto falando sobre a fé. E umas partes que me chamaram muita atenção é que, primeiro, ela estava escrito: Deus trata a fé como o preto no branco. Ou você confia nele, ou você não confia nele. Pronto, acabou. E na Bíblia se repete várias e várias vezes: não temas, porque Deus sabe o tanto que é difícil a gente confiar nele, porque a gente tira a essência da fé, o princípio da fé, sabe? Por exemplo, a nossa fé é para estar firmada simplesmente, somente na palavra de Deus. Mas ao invés disso, a gente firma a nossa fé nas circunstâncias, nos nossos sentimentos, e também a nossa fé é para estar firmada no caráter de Deus. Se Ele prometeu, Ele cumpre.
Não tem como Deus ser Deus e também ser mentiroso. Por exemplo, Deus te prometeu algo na tua vida, mas as circunstâncias não mostram aquilo e você começa a duvidar. E quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse falando, Deus pode ser mentiroso. Antes de começar a mensagem, que a gente tenha isso em mente, de confiar plenamente em Deus. Que a nossa fé tem que estar completamente firmada na palavra dele e no caráter dele. Na canção que a gente começou, fala no começo, fala de 3 episódios na Bíblia, onde o mar estava presente, que fala que Jesus andou sobre as águas, fala que ele calou o mar e fala que ele fez, não foi literalmente ele, mas nós sabemos que lá em João estava, no início era a palavra era Deus e a palavra estava com Deus, ou seja, Jesus estava lá. No episódio em que Israel passou entre o mar com os pés enxutos, porque o mar se abriu. Então a gente vai falar sobre essas 3 etapas. Vamos aplicar para nossa vida e vamos aprender a confiar em Deus mais plenamente. Então nós vamos estudar cada episódio. E eu vou fazer ao contrário da ordem da música. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre o episódio onde Deus abriu o mar para o seu povo passar, para ir em direção à terra prometida, chamada Canaã, onde manava leite e mel. E esse episódio está lá em Êxodo 14. Para te contextualizar um pouco, o povo de Deus era escravo dos egípcios, do faraó. E depois eles clamarem a Deus, Deus levantou Moisés para libertar eles e levarem eles para a terra prometida, que era Canaã. E precisou de 10 pragas enviadas por Deus para Faraó deixar finalmente o povo ir em rumo a Canaã e ser livres. Só que quando eles foram embora, Deus pensou, eu vou fazer Israel ir pelo lado que mais demora, porque eu não quero que eles se deparem com a guerra e voltem atrás. Então eles vão para o caminho mais demorado, para o caminho mais difícil. E não só isso, mas eles estavam acampados lá em Etã, junto ao deserto. Aí o Senhor foi lá e disse para Moisés para eles mudarem o acampamento deles lá para Pi-Hairote, que ficava entre Migdol e o mar, e para acampar ali na beira do mar. E Deus também falou que ele ia endurecer o coração de Faraó para Faraó perseguir o seu povo. Ou seja, esse contexto onde eles estavam entre o mar e o exército de Faraó vindo contra eles foi criado pelo próprio Deus. O exército de Faraó nas nossas vidas representa as nossas dores profundas. Representa áreas das nossas vidas que estão em escravidão. E assim como nesse contexto, às vezes Deus faz que essas dores profundas nos persigam. Que certas lutas nos perseguem. Aí você pode me perguntar, Ana Clara, se Deus é bom, se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, por que que tem situações tristes, angustiantes, que ele mesmo cria? Por que que ele fica me lembrando da minha dor? Nesse contexto, Deus permitiu essa perseguição porque ele tinha um plano de acabar de vez com aqueles inimigos. Moisés falou para o povo, e isso se concretizou depois, que o povo nunca mais iam ver aqueles inimigos. E Deus cumpriu isso ao fechar o mar e todos morrerem afogados. Deus faz a gente passar por certas situações pra gente sair vencedor. Às vezes Deus fica trazendo coisas do passado que a gente queria esquecer. E ele fica tipo, lembra isso daqui? Ele faz isso pra gente vencer de vez aquela dor, vencer de vez aquele medo. E com essa ideia em mente, lá no verso 12, Israel fez algo que a gente faz
No verso 12, depois de ter se queixado a Moisés de tipo, por que que você trouxe a gente para morrer no meio do deserto? Se fosse para nós morrer, deixasse nós lá no Egito. Eles falaram, a gente já tinha te falado, Moisés, deixe-nos em paz. A gente vai ser escravo dos egípcios. Foi quando Deus chamou Moisés, lá no capítulo 3, se eu não me engano. Deus falou para ele, eu escutei o clamor do meu povo. Ou seja, Israel clamou a Deus por socorro. Mas quando o socorro chegou, Israel respondeu para Moisés, ei, deixa a gente em paz. Não mexe nisso, não. Isso daqui dói demais. Sair daqui vai me tirar do meu conforto. E eu fiquei tipo, uau. Tem vezes que a gente se acostuma com um cenário de dor, com um cenário de sofrimento e vira assim, cara, me deixa aqui. Tudo bem, eu já tô sofrendo depressão faz anos, tá tudo certo. Tudo bem, tudo dá errado na minha vida faz anos, tá tudo certo. Tudo bem. Eu clamo e oro pela minha família, pelo meu esposo, pelos meus filhos há anos e nada acontece. Tudo certo. Eu desisto. Eu tô confortável nesse cenário de dor. Mas é nesse cenário que Moisés responde lá no verso 13. Isso Deus fala para nós também. Ele fala, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios, os inimigos que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. E a resposta de Deus no versículo 15 foi, por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Sabe o que Deus está falando pra gente? Deus está falando pra gente, ei, só se acalma, confia em mim, se posiciona, ergue a sua vara, oração, estende a sua mão, profetiza e vai à frente, porque você vai atravessar o mar. Tenho uma palavra pra você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no quarto escondido. Você mal consegue a falar. Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue as suas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. E o mar na tua frente vais atravessar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar.
mereceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, tenha fé em Deus. Aleluia! E aproveitando esse não se desespere, nós vamos para o segundo cenário do mar. É o cenário onde os discípulos estavam indo com Jesus no barco, para um lugar que Jesus tinha falado para eles. Estavam atravessando, quando de repente uma grande tempestade começou. Era uma tempestade tão grande, tão violenta, que o barco estava afundando. A Bíblia diz que os discípulos começaram a ficar desesperados, falando: a gente vai morrer. E a Bíblia fala que, enquanto eles estavam desesperados, Jesus estava dormindo numa almofada, tranquilo. E eles acordaram Jesus falando: ei, você não se importa que a gente vai morrer? Porque a gente vai morrer. E Jesus fala para eles: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Quando eu li isso, eu fiquei tipo: Jesus, por que o Senhor repreendeu eles por terem medo? É normal sentir medo, a gente é humano, a gente sente medo. O Espírito Santo falou: o problema não foi o medo. O problema foi o nível do medo. Não foi o medo daqueles que, sabe, a dúvida vem, o medo vem de tipo, será? E depois logo a gente repreende, não, vamos crer. Não. Foi um tipo de medo desesperador. Foi um tipo de medo que eles pensaram que eles iam morrer. E pior ainda, eles pensaram que Jesus não se importava que eles iam morrer. Nesses cenários da nossa vida, que a gente tá com Jesus no barco e parece que a gente vai afundar. Nesses cenários que tá tudo desmoronando e Deus parece estar em silêncio, a gente tem que simplesmente crer. A gente tem que simplesmente descansar. Por quê? O mar é grande, tu és pequeno, mas Deus não vai te abandonar. Isso é história pra viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a te moldar. Ele te pergunta: está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho tá no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O teu gemido será substituído por um hino de vitória. Não pare agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, escuta, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso preparado quando esse dia raiar. O dia do milagre tá próximo. Persevere em oração. Persevere em confiar na palavra e no caráter de Deus. E vamos pro terceiro episódio, que é o cenário onde
Pedro anda sobre as águas. O título na Bíblia é Jesus anda sobre as águas. Porém, nesse caso, a gente vai focar em Pedro andando sobre as águas. De novo, os discípulos estavam no barco, atravessando o mar para ir para o outro lado. Só que dessa vez, Jesus não estava com eles. Mas eles estavam debaixo da ordem de Jesus. A Bíblia fala que Jesus despediu eles e foi orar. E quando ele terminou de orar, já estava de madrugada. E ele foi andando sobre as águas para chegar do outro lado. Jesus estava simplesmente indo para o outro lado, se encontrar com eles lá. Mas a Bíblia fala que eles ficaram com medo. E por eles terem ficado com medo, Jesus parou para olhar para eles. E disse: ei, não tenha medo. Não é um fantasma, porque eles pensaram que era um fantasma. Sou eu, Jesus. E Pedro falou: Jesus, se é o Senhor mesmo, me chama para ir sobre as águas contigo. E a resposta de Jesus foi: vem. Vem viver o milagre. Milagre esse que não foi provocado por Jesus. Não foi Jesus que chegou em Pedro e falou: bora, vem cá, vem andar sobre as águas. Não, foi Pedro que falou: Jesus, me chama. Eu quero viver um nível mais profundo. Eu quero viver um milagre sobrenatural. Jesus, me chama. E a Bíblia fala que Pedro andou sobre as águas, debaixo da palavra de Jesus. Só que a Bíblia também fala que enquanto Pedro estava andando, ele começou a olhar para os ventos. Ele reparou nos ventos e teve medo. E por ter medo, depois de reparar nos ventos, ele afundou. Esse cenário nos mostra cenários na nossa vida que a gente está vivendo um milagre. A gente está vivendo experiências com Deus, o sobrenatural com Deus, mas por algum motivo a gente para olhar para o vento. A gente para de olhar para Deus e começa a reparar nas circunstâncias ao nosso redor. Bem aí a gente para de viver o milagre e se afunda nos nossos sentimentos, nas nossas dúvidas. Mas a Bíblia também fala que imediatamente Jesus pegou ele pelo braço. Eles voltaram para o barco. E Jesus falou: homem de pequena fé, por que você duvidou? Nesse terceiro episódio, eu creio que a gente aprende duas coisas. Esse episódio de Pedro buscando um milagre, não Jesus oferecendo um milagre, me faz lembrar da cananeia. A Bíblia fala que enquanto Jesus estava indo para algum lugar, que eu não lembro onde que era, veio uma cananeia correndo e gritando atrás dele: Senhor, Senhor, filho de Davi. E ela falou para ele que a filha dela estava endemoniada. E Jesus respondeu: não é certo que a gente tire o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Isso era basicamente Jesus falando que ele estava vindo para resgatar o povo de Israel. Ele estava agindo no meio do povo de Israel, não estava na hora dela. Mas ela estava tão determinada a viver um milagre que ela respondeu: Senhor, mas até os cachorros caem da migalha que cai da mesa. Jesus responde: grande é a tua fé. E na mesma hora, a filha dela foi liberta. Lógico que nós sabemos que nada acontece por acaso, mas eu creio que existem milagres que não estão na agenda de Deus, mas que a gente provoca. E segunda coisa que a gente aprende aqui é: não duvide de Deus. Se Ele está fazendo você andar sobre as águas, ande confiando nele, colocando a sua dependência completamente e totalmente nele, sem olhar para os ventos. Esse cenário representa momentos em que a gente está, vivendo o sobrenatural com Deus. O vento representa as circunstâncias. Por exemplo, você está sendo usado grandemente por Deus, você está vivendo o sobrenatural com Ele, mas, sei lá, a tua família ainda não se converteu.
E ao invés de você ficar focada nele, andando sobre o mar e crendo que ele tá cuidando do resto, você começa, eita Jesus, mas e a minha família, assim? E sabe, começa a se preocupar com as circunstâncias, ao invés de simplesmente focar no eu tô vivendo o maior milagre da minha vida. A minha líder fala uma frase que Deus fala pra ela: cuida dos meus, que dos teus eu cuido. É basicamente, ei, faça a minha obra, obedeça aquilo que eu tô mandando você fazer, e eu cuido de tudo aquilo que perturba o teu coração. Apenas me tenha como a tua âncora, me tenha como o teu motivo para prosseguir. Confia em mim. Deus quer que a gente confie nele plenamente. Eu creio que tudo aquilo que Deus nos pede é visando o nosso bem, porque quando a gente crê nele, a gente tem uma paz que excede todo entendimento. Mas também, sabe, é tipo confiar no caráter dele, confiar na palavra dele. É assim, se o Senhor tá comigo, tá tudo bem. E essa é a palavra de hoje. Deus já falou bastante conosco. E eu queria que a gente encerrasse louvando isso, declarando isso pra ele. Então, se você não sabe essa música, simplesmente escute, sabe? E declare isso no teu coração. E se você sabe, fale isso pra Deus. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de fé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Sei que no vale também está, e sobre o forte mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale também está, e sobre o forte mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, diga isso. És minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Temos um Deus em quem nós podemos confiar e descansar. Deixo a vocês a paz de Cristo.